E olá, meus queridos e amados primatas, se preparem para o que eu vou dizer nesta hora. O cristianismo vai morrer. Se você não entendeu o que eu quis dizer nessa hora, ouça mais uma vez. O cristianismo vai morrer. O cristianismo vai morrer. Alguns devem estar pensando, o Rodrigo é um herege, ele está apresentando uma heresia. O cristianismo não vai morrer. Nesta noite, você vai ver comprovações, vai ouvir que, na verdade, o cristianismo está morrendo. Nietzsche ficaria muito feliz com essa notícia. E eu quero mais uma vez repetir: o cristianismo vai morrer. O título é literal. O cristianismo vai morrer. Eu cheguei realmente a essa admissão, repito, sem nenhum grau de alegria, de que o cristianismo vai perecer. Parece que ouvindo essas palavras da minha boca soa como um ataque direto à fé cristã. Mas hoje nós temos uma pessoa extremamente importante no campo da teologia. E várias pessoas me perguntaram por que até hoje você não falou do Rodrigo Silva. O pastor, teólogo, arqueólogo, um homem renomado dentro da massa evangélica, que tem esse homem, na verdade, como um grande estudioso, e eu vou dizer para vocês que eu tenho todo respeito a ele. Porém, hoje eu quero, na verdade, não refutá-lo, mas eu concordo com as palavras que você vai ouvir, o porquê que o cristianismo está morrendo e no futuro parece que algo vai, na verdade, replace esse método cotidiano que nós conhecemos dessa religião. Fique comigo ligado nesta hora, porque são outras afirmações que ele vai dando que realmente não são especulações e é algo praticamente literal, não é clickbait. Um vídeo de 42 minutos que eu não vou torturar você, mas eu tirei os melhores momentos e lá na descrição vai ter também o link direto desse vídeo completo que você pode checar e dar também a sua opinião para o pastor teólogo PhD, I would say, in archaeology, Rodrigo Silva, hoje no canal Ateu Desculpa. O vídeo que nós estaremos falando nessa noite não é uma refutação, na verdade eu estou concordando com Rodrigo Silva. Foi feito há 2 ou 3 dias atrás, um vídeo com quase 200 mil visualizações, muitos comentários interessantes lá sobre esse questionamento. Mostra que realmente Rodrigo Silva está tentando se esquivar de uma massa nova de evangélicos que tem sido criada com essa modernização toda da tecnologia, e ele mesmo afirma que esses milenares e as próximas gerações, elas dificilmente permanecerão na igreja. E você vai ouvir isso da boca dele. O título é literal. O cristianismo vai morrer. Pare nessa hora e ouça mais uma vez que o título desse vídeo é completamente literal. Eu cheguei realmente a essa admissão, repito, sem nenhum grau de alegria, de que o cristianismo vai perecer. Bom, o cristianismo vai morrer, segundo o grande arqueólogo Rodrigo Silva. Então vamos ao assunto que eu falei, que é o tema polêmico. Por que eu acho que o cristianismo vai morrer? Esse meu insight, ele começou a ocorrer A minha pergunta para você, e todos querem ouvir nesta noite, Rodrigo, por que realmente o cristianismo vai morrer? De várias situações que eu fui recolhendo ao longo desses anos, visitando outros países, especialmente países da Europa, e vendo como as igrejas estão cada vez caindo ali. Houve um casal de amigos que voltaram da Europa para o Brasil, e uma das razões pelas quais eles voltaram para o Brasil é na esperança de criar os seus filhos dentro do Evangelho. E o marido desse casal acabou falando comigo assim, olha, na Europa a situação está tão drástica que muitos colegas estão falando assim, o meu alvo, o meu objetivo é que o meu filho chegue na idade adolescente e adulto
pelo menos acreditando em Deus. Olha que ponto chegamos. Pais religiosos, frequentadores de igreja que levam os filhinhos para a escola bíblica da Europa. Rodrigo Silva, deixa eu perguntar para você, não seria isso a aposta de Pascal? Como que você, na verdade, não olharia isso como talvez algo prejudicial, até mesmo para a forma nova desse evangelho, desse cristianismo que você vai propor nesse vídeo de 42 minutos? Porém, nós temos aqui os The Best Cut, e o vídeo inteiro você pode assistir. Religiosos, frequentadores de igreja que levam os filhinhos para a escola bíblica da Europa, estão chegando à conclusão que se o filho dele chegar à fase adulta crendo em Deus, eles já vão agradecer aos céus por essa bênção. Eles já nem cogitam mais a hipótese. A minha pergunta para você é, Rodrigo, isso garante a salvação deles? A não ser que você acredite em predestinação. A não ser que você seja um calvinista, mas isso aí é um assunto que nós podemos debater em um outro vídeo. Ou, eu posso dizer para você, Rodrigo, tem muitas igrejas que viraram clube. Existem vários locais que eram locais de adoração que hoje viraram teatros. Se você não sabe, e você, na verdade, você sabe, porque você vai mencionar a questão do Mayflower, e foi também a chegada do cristianismo na Nova Inglaterra, the New England, ou da Nova Inglaterra, que hoje tem mais ou menos 33% de pessoas que não acreditam em Deus, que é huge, mas os números você vai dar, mas você não entra nessas especificações. Pubs ou bar, tem muitas igrejas. Eu vi uma igreja lá na Inglaterra que ela virou um lugar para jogar sinuca, um centro de bilhar. Então você vê, o cristianismo parece que está morrendo. E o que está acontecendo? Olha, não parece que o cristianismo está morrendo. Realmente o cristianismo está morrendo. O número de ateus no Brasil está crescendo. E para você não pensar que é apenas uma impressão gratuita de minha parte, tem um instituto, o Pew Research Forum, o Pew Research Center, é um fórum de discussões e é um centro de pesquisas sediado nos Estados Unidos, muito sério, que trabalha com pesquisa tabulada, pesquisa de campo, estatística, muito bem organizadinho e dá dados muito importantes a respeito do cristianismo. Muitos alunos de doutorado que aplicam para a área de teologia aplicada, eclesiologia, crescimento de igreja, recorrem a dados que o Pew Center cria a partir das suas pesquisas, que eles conseguem divulgar, melhor dizendo, a partir das suas pesquisas. E eu tenho uma pesquisa aqui no meu computador, ela já tem alguns anos. Olhe bem a sinceridade do Rodrigo Silva. Ele realmente parece estar preocupado com isso que está acontecendo. Você pode ver que nas palavras dele, ele não está sendo hipócrita. E ele não está, em momento nenhum, preocupado com recursos, a queda do recurso da igreja. Eu sei que isso pode se tornar uma preocupação. Ele dá alguns dados. Os dados mais atuais são ainda piores. E eu vou tentar colocar na descrição as novas pesquisas sobre essa questão toda da religião. Porém, por favor, continue ouvindo o que o Rodrigo tem para dizer. Se você quer, na verdade, dar uma resposta para o seu amigo cristão, você precisa deixar ele falar. E eu sei que nessa noite nós vamos ouvir um pouquinho mais de Rodrigo Silva, mas eu acho que essas comprovações podem ser usadas até mesmo para as pessoas que não acreditam que isso está acontecendo. O cristianismo está morrendo. Tem muitas igrejas. Eu vi uma igreja lá na Inglaterra que ela virou um lugar para jogar sinuca, um centro de bilhar. Então você vê, o cristianismo parece que está morrendo. E o que está acontecendo? E para você não pensar que é apenas uma impressão gratuita de minha parte, tem um instituto, o Pew Research Forum, o Pew Research Center, é um fórum de discussões e é um centro de pesquisas sediado nos Estados Unidos, muito sério, que trabalha com pesquisa tabulada, pesquisa de campo, estatística, muito bem organizadinho e dá dados muito importantes a respeito do cristianismo. Muitos alunos de doutorado que... Presta atenção agora nesses números. Que aplicam para a área de teologia aplicada, eclesiologia, crescimento de igreja, recorrem a dados que o Pew Center cria a partir das suas pesquisas, que eles conseguem divulgar, melhor dizendo, a partir das suas pesquisas.
E eu tenho uma pesquisa aqui no meu computador, ela já tem alguns anos, ela não é tão novinha. Ou seja, os dados que eu vou apresentar para você, que já são drásticos, já estou antecipando, são dados preocupantes, eles já estão desatualizados. Há dados piores do que o que eu vou apresentar aqui. Essa pesquisa, ela tem 310 páginas, então quer dizer, um calhamaço. E ali o fórum percebeu, em primeiro lugar, que... Bom, entenda bem que isso que ele está falando também é uma verdade, e é algo preocupante, porque o islamismo não é o ateísmo, e seria bom se o ateísmo tivesse ganhando as proporções do islamismo. Porém, o islamismo é outra religião perigosa, que ela vai, na verdade, trazer para o planeta conflitos culturais e uma imposição de uma religião que não é brincadeira. A proporção de cristãos no mundo, estou com ela aberta aqui, eu não vou ler as 310 páginas para você, só vou dar uma visão. A proporção de cristãos no mundo caiu de 35% para 32%. Isso nos últimos aproximadamente 100 anos, do início do século XX para cá, aproximadamente. De 32% da fatia populacional do mundo para 32%. Ou seja, o cristianismo perdeu 3 pontos percentuais, é muita gente. Em contrapartida, o islamismo está só crescendo, só crescendo. O cristianismo está perdendo, o islamismo está crescendo e em pouco tempo o islamismo poderá ser a maior religião mundial. Agora, esses dados que eu apresentei, eles ficam ainda piores quando nós setorizamos alguns lugares do mundo. Deixe-me falar dos 2 maiores continentes cristãos da história, Europa e as Américas. Você sabe que em toda a história da igreja, o cristianismo cresceu mais na Europa e na América, mais até do que na Ásia. Os grandes concílios ecumênicos foram na Europa, a história da Reforma Protestante começou na Europa. É um capítulo na Europa e um capítulo na América a partir da fundação dos pais peregrinos como Mayflower, que inauguraram ali na América do Norte a maior nação protestante do mundo. Então você tem o catolicismo em Roma, você tem os grandes reformadores ali na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra, você tem os grandes movimentos presbiterianos, calvinistas, né? Presbiterianos é calvinista, wesleyanos ou metodistas, todo mundo sediando ali na Europa, suposta conversão de Constantino ao cristianismo na Europa. Depois você tem na América a criação de outros grandes nichos do cristianismo, como o pentecostalismo da Azusa Street, os Mormons, embora alguns pensem que os Mormons seriam seita e não cristianismo, não é o meu ponto aqui, os Adventistas do Sétimo Dia, a Assembleia de Deus, embora ela começa no Brasil, né, ali em Belém, mas ela bebe na fonte da Azusa Street. E mesmo que eu estou falando do pentecostalismo brasileiro, estou nas Américas. Então é a América como continente e Europa, que detém os grandes capítulos do cristianismo e a maior população. Agora vejam bem, quando eu falo apenas... E eu vou deixar essa pergunta para você, Rodrigo. Por acaso, o mormonismo é parte do cristianismo, uma seita ou não? De Europa, o Pew Research Center me disse que na Europa, nesse mesmo período de tempo que eu descrevi para vocês, desde o início do século XX até aqui, o percentual de cristãos na Europa caiu 19 pontos. 19 pontos. Ou seja, no início do século XX, 95% da população da Europa eram cristãos. Hoje, menos de 76%. Menos de 76%. E você quer piorar esses números? Eu vou piorá-los para você. 76% é o número bruto de cristãos. Mas nesse contingente aí, tem uma grande maioria, uma maioria absoluta, que diz que são cristãos apenas porque nasceram numa família cristã, católica ou protestante. Mas eles não frequentam igreja nenhuma, não rezam para Jesus, não participam da comunhão, não leem a Bíblia. São filhos de presbiterianos, filhos de católicos. Vamos falar da América, vamos pegar os Estados Unidos, tá bom? Isso significa que o declínio do cristianismo é inevitável, vem acontecendo e não vai parar. Eu quero dar uma parada aqui nesse vídeo, o vídeo dele é muito longo, como eu disse para vocês.
O vídeo completo vai estar linkado aqui no card, porque isso daria mais ou menos 1 hora de vídeo corrido e nós não queremos, na verdade, cansar vocês. A neurociência fala que o cérebro humano, ele tem capacidade de se concentrar até 10 minutos depois disso, ele começa a ir para outros lugares. Então vamos respeitar o nosso cérebro e vamos fazer o que é correto. Se você quer saber mais sobre isso que o Rodrigo Silva vai afirmando, entra agora no card aqui e clica lá e vai direto e deixa o seu comentário. Diz para ele o que você acha dessa questão sobre que o cristianismo vai morrer. Meus queridos e amados primatas, muita coisa legal. Essa semana nós estaremos lançando outro vídeo cheio de energia, cheio de informação e tenho algo legal para falar para vocês. A doutora Mônica Libori vai estar aqui no canal falando sobre doenças mentais. E o tema desse vídeo vai ser: doenças mentais são, na verdade, coisas de pessoas sem Deus? Ela, que é uma agnóstica, vai estar, na verdade, respondendo essas perguntas. Ela é formada aqui nos Estados Unidos, tem algum dos seus diplomas do Brasil e concluiu, eu creio, ou está concluindo, alguma dos seus estudos aqui. Uma mulher super inteligente que vai estar falando sobre tudo, TDAH, que sou eu, sobre depressão. E se você tem alguma pergunta direta para a doutora Mônica, por favor, neste vídeo deixa a sua pergunta e quem sabe a sua pergunta vai aparecer. Tenha paciência, porque ela é muito ocupada, então isso vai levar mais ou menos umas 2 semanas, mas eu estou feliz pra caramba dela ter aceitado o convite de falar de algo que é muito importante, não só para ateus, mas também para pessoas de fé. Será que essa questão dos problemas mentais, distúrbios da mente, é um problema de pessoas sem Deus? Fique conosco, deixe seu like e olha, eu sei que você tem curtido pra caramba, então espalha para todo mundo e vamos fazer dessa comunidade uma comunidade forte e cheia de amor e carinho pelo próximo. Muito obrigado por tudo, meus queridos e amados primatas, and I love you guys so freaking much. Until the next video. Bye.